Olá, eu estou aqui para conversar com você hoje sobre constelação familiar. Então, primeiro eu quero honrar todos que vieram antes, todos que estudaram, todos que trouxeram essa teoria, essa terapia, o Bert Hellinger, que foi o grande criador, e todos os outros grandes terapeutas que estão usando essa ferramenta, que estão aprendendo. Eu também estou aqui aprendendo a todo dia. E eu quero dividir um pouquinho com você o que eu já aprendi, porque eu aprendo todos os dias e me desenvolvo sobre essa ferramenta maravilhosa que é a constelação familiar, dentre várias outras ferramentas de terapias que a gente costuma utilizar. Então, eu estou aqui no meio do mato, vocês vão ver que às vezes aqui eu vou dar uma coçadinha aqui, outra ali. Eu estou aqui na casa de uma amiga, que também quero agradecer a Márcia por estar aqui. Obrigado, Márcia, estar nesse lugar maravilhoso, aqui no litoral do Paulista, aqui no meio do mato, que eu adoro. Então, aliás, vamos honrar aqui já os nossos ancestrais, os índios, né? Porque na verdade somos todos, devemos honrar aí todos os índios que vieram antes de nós, antes dos portugueses, espanhóis e todos os outros povos aqui no Brasil. Precisamos honrar os índios. Eu vejo vocês, eu incluo vocês, todos os índios, todas as tribos, todas as nações que vieram antes de nós, que somos descendentes muitas vezes de europeus. Eu sei que às vezes você está assistindo também é descendente de índio, talvez, e eu também tenha talvez alguma coisa de índio, e vamos honrá-las, né? Então, o Bert Hellinger, ele estudou várias teorias e várias terapias. Ele foi teólogo, ele entrou ele queria ser padre, depois saiu e foi fazer missão antes de sair na África do Sul. E lá ele costumava observar as tribos, como funcionavam as tribos, como eram as dinâmicas familiares nas tribos e a questão da ancestralidade. Ele foi observando muitas coisas, estudou Gestalt, estudou os grandes terapeutas, ele estudou Milton Erickson, que era um grande hipnólogo. Ele estudou muita coisa, ele foi observando tudo para criar o método da constelação familiar. E ele foi observando algumas coisas interessantes, algumas coisas que se repetiam, alguns ciclos que se repetiam. E ele começou a cada vez mais sintetizar esses métodos e trazer, né? Ele também estudou a questão da terapia de grupo, né? De fazer, de juntar os grupos para fazer as terapias e observar o que acontecia naquele ambiente e tudo mais. Então ele foi unindo essas várias ferramentas e aí ele criou o método da constelação sistêmica, a constelação familiar. Que na verdade constelação é um nome de tradução do alemão que não expressa exatamente, como muitas pessoas dizem, exatamente o que quer dizer a constelação. Então, a constelação, se fosse uma tradução um pouco diferente, seria algo como uma reorganização, um reequilíbrio. É bem interessante isso, né, de observar. Porque constelação, às vezes a gente fala, parece que é uma coisa das estrelas, dos astros, uma constelação aqui de Capricórnio. Não tem nada a ver. Então a constelação, ela, ela é um nome mais ou menos, uma adaptação do nome de uma tradução do alemão para o português, que ficou constelação. Então, conhecida como constelação, mas tem a ver mais com reorganização, reequilíbrio e essas coisas. Então, basicamente, ele foi observando dessas tribos na África, dessas pessoas, quais eram as dinâmicas familiares, as coisas que se repetiam, o que acontecia, e ele foi criando essa percepção de algumas coisas que seguem uma certa regra, uma certa lei, e que mesmo que eu não queira conscientemente fazer parte dessa regra ou dessa lei, elas vão de alguma forma afetar os meus relacionamentos, a forma como eu lido com a minha saúde, as minhas maneiras de pensar, as minhas crenças, as minhas atitudes. E então ele foi estudando e aprofundando cada vez mais. Então ele trouxe algumas. Depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho alguns livros de alguns autores, além do Bert Hellinger, que foi o criador, muito interessantes também, que se aprofundaram cada um num tema, porque a constelação também ela vai caminhando para algumas pessoas vão se especializando em alguns temas, ou seja, de como usar a constelação para a saúde, como usar a constelação para os relacionamentos, como usar a constelação para cada tema, né, área de trabalho e tal. Tem gente que trabalha com tudo e tem gente que vai se especializando em algumas áreas usando a constelação. Então, é muito legal isso. Eu vou mostrar alguns livros para vocês aqui, além dos livros do Bert Hellinger. Então, o livro do Bert Hellinger que fala sobre as principais leis são as Ordens do Amor, é bem legal de você ler, de você procurar as Ordens do Amor dele. Fantástico livro. Aliás, veja os vídeos no YouTube dele e desses outros autores que eu vou mostrar para vocês aqui, que é bem legal. Então, o Bert Hellinger, ele criou essa questão da teoria da constelação, mas ele trouxe se alimentou de várias outras terapias e agregou essa questão da família, essa questão da ancestralidade, que é muito legal. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com você
Existe uma grande diferença e existe uma confusão em relação a isso. Aliás, quero agradecer a Ana Patrícia também, minha grande amiga, consteladora incrível, que também, fazendo as aulas dela, teve muito esclarecimento, muitas coisas legais. Uma das coisas legais é assim, na terapia normal, psicoterapia e psicanálise ou psicologia, nós trabalhamos com a questão da biografia, ou seja, do momento que a pessoa nasceu até o momento que ela está ali viva, né, no momento de vida dela. E aí nós vamos trabalhando essas questões. Então, o terapeuta olha para a pessoa, né? Olha para a pessoa ali e através do que aconteceu e tudo, das histórias, dos problemas, dos desafios do momento que ela nasceu. E a constelação, ela olha para o sistema. Então ela trabalha a pessoa, mas em relação ao sistema familiar, as pessoas que vieram antes, todos os ancestrais, tudo que traz, que fez ela estar aqui, fez ela eu estar aqui nesse momento, você. Então ela honra, o que eu acho maravilhoso, né? Ela honra tudo, tudo que veio antes. Tudo que veio antes é importante, tudo que veio antes precisa ser incluído, precisa ser aceito de alguma forma no nosso coração. E esse é o maior desafio, na minha opinião. Porque muitas vezes a gente fica brigando com o pai, brigando com a mãe, brigando com o destino, brigando com o que aconteceu e fica patinando, não consegue melhorar, não consegue equilibrar, não consegue sair daquele bololô ali. Que foi meu caso também. Eu continuo, gente, fazendo terapia, me constelando, fazendo todas as terapias que eu converso com você aqui, eu tenho também feito comigo, tá? Então, estou te falando de um lugar do que eu já conheço e do que eu posso descobrir ainda em cima disso. Então, esse é um ponto interessante, a questão do trabalho da biografia e o trabalho sistêmico. Então, mas qual que é a diferença? A diferença é que muitas vezes coisas inconscientes que acontecem conosco não têm explicação na biografia. Eu não consigo fazer o link do que aconteceu, o que está acontecendo comigo, com algo que aconteceu desde o meu nascimento até agora. E aí a sistêmica consegue responder isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis sistêmicas, e é claro que você pode se aprofundar, procurar e ler o livro do Bert Hellinger, que é maravilhoso, e os outros autores também citam bastante as 3 leis sistêmicas principais, né? Então a principal delas é a ordem. Então como é que é a ordem, essa questão da ordem? Ele descobriu que sempre quem vem primeiro tem preferência, precedência. Então é importante, é mais importante do que eu quem veio antes de mim. Meu pai e minha mãe. Se eu tenho um irmão mais velho, né, meus avós, bisavós e tudo mais. Então o que acontece? Às vezes, inconscientemente, nós nos colocamos no lugar de uma pessoa do nosso sistema. Ou seja, eu posso me colocar inconscientemente no lugar do meu pai para proteger minha mãe, ficar no meio dos dois. Eu posso me colocar no lugar de um irmão que, seja ele vivo ou não, né, que eu conheci ou não, e eu me coloco, por exemplo, no meu caso, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma das coisas que eu trabalhei na questão da ordem da minha família foi, eu sou vivo, o filho mais velho. Então, o filho mais velho tem algumas características, algumas incumbências, alguns combinados com a família, segundo a constelação familiar. Que é aquele que fica mais perto da família, aquele que cuida, que fica junto e tudo mais. E eu nunca quis fazer isso, as pessoas, minha família nunca entendeu, sempre ficava brava comigo que eu queria ir para o mundo fazer as coisas, não queria dar muita satisfação, ficava aquela briga interna de se sentir responsável, mas ao mesmo tempo querer ser livre e tudo. Até que, fazendo uma das constelações, eu descobri que existia uma questão de um irmão que eu não conheci, que morreu e tal, antes de mim. Então, teoricamente, o que era para ser um irmão, eu estar numa posição de irmão mais velho, na verdade eu sou o irmão do meio. Né? E segundo a constelação e tudo mais, não é uma regra, mas existe a grande tendência do irmão do meio ser uma pessoa do mundo, uma pessoa que viaja, mora fora, não é muito preso à família, enfim. Tem algumas características. É óbvio que não é tudo regra assim, fechada, mas coisas que estamos descobrindo sobre a constelação, sobre essas ordens. Então, no momento que eu estou no meu lugar, que eu vou para o meu lugar, começa a se reequilibrar as forças do meu sistema, receber a força do pai, a força da mãe, o meu lugar no mundo. Então, na medida que eu tenho o meu lugar na minha família, isso se projeta no meu lugar no mundo. E eu começo a ter mais segurança das minhas escolhas, eu começo a entender o que eu vim fazer, eu saio do papel de alguém, de representar alguém inconscientemente. E aí eu começo a trilhar uma forma mais autêntica, mesmo estando ligado à minha família, um pouco mais autonômica, né? Um pouco mais individualista, né? No sentido de pegar o meu destino, né? De pegar o meu destino mesmo, que é ser o filho do meio,
que é, no meu caso, eu não moro, minha família mora em São Paulo, eu não moro mais em São Paulo, estou morando no Vale do Paraíba, sempre tive vontade de morar fora, não consegui, talvez até por sempre ter assumido esse papel do mais velho, mas agora eu estou morando fora, estou de São Paulo, né, estou fazendo coisas bem fora da minha cidade e tudo mais, estou feliz de fazer minhas coisas e vejo meus pais quando eu vou para São Paulo, visito e tudo, mas eu tenho essa liberdade de fazer as coisas do meu jeito. Né? Então me sinto muito mais no meu lugar. E às vezes não é uma constelação que vai me colocar na ordem, porque às vezes eu estou fora de ordem em mais de um lugar. Por exemplo, eu posso estar representando uma outra pessoa do meu sistema familiar, e aí isso vai trocar um pouco as ordens. Então, uma coisa que é legal da ordem é assim: quem veio antes é sempre maior do que quem veio depois. Muitas vezes nas famílias a gente assume o papel de pai do pai, pai da mãe, né? A gente se coloca nesse lugar. E aí é muito ruim porque eu perco a minha força, porque eu estou fora do meu lugar, e essa pessoa também não consegue receber a força dela, porque ela está desencaixada do lugar dela ali. Então ela está fora, ela está representando uma coisa que não tem a ver com ela. Ela fica de menor se ela é maior, ou ela fica de maior se ela é menor na família ali, na representação. Então para ficar mais fácil, vou dar um exemplo sem nomes aqui. Tem um grande amigo que estava com umas dificuldades com a irmã, problema familiar e tudo, divisão de bens, etc. E ele me procurou para fazer constelação e falou, cara, eu tô com uma dificuldade aqui com a minha irmã e tal. E aí a gente percebeu que em determinado momento ele se colocava, mesmo sendo mais velho, ele se colocava de menor da irmã. Né? Então a gente tinha dois desafios aqui: ele perceber que ele era o mais velho e começar a se colocar nesse lugar, e a irmã também de devolver o poder para ele de mais velho, de decisão, de fazer as coisas do jeito dele, de saber o que ele quer fazer da vida, de se posicionar, de tomar vida, de decidir e não ficar perguntando para a irmã e tudo mais. Então a gente fez a constelação dele e depois da irmã. E foi muito interessante que a gente fez. Ele gostou bastante e tal, começou a sentir alguns efeitos, e aí a irmã também fez, e depois ela falou: Nossa, uma das formas da gente reequilibrar é quando a gente percebe que a gente está nesse lugar, ou de maior ou de menor, né, ou de maior da pessoa que veio antes, ou de menor da pessoa que veio depois, a gente precisa, na conversa e na mente, no dia a dia, começar a fazer um exercício de se colocar no lugar. Então, por exemplo, ele começou a conversar com a irmã e a irmã sempre falava assim: Não, você decide, você é o maior, você é o filho mais velho, você é meu irmão mais velho. Então ela estava devolvendo o lugar para ele. E ele, ao mesmo tempo, percebendo que ele precisava tomar algumas atitudes, tomar responsabilidade das coisas, perguntar menos, e ele começa a se empoderar mais. Então começa a reequilibrar o sistema. No caso deles, o reequilíbrio do sistema não foi ficar todo mundo bonitinho, legal, feliz. Foi uma briga danada que resolveu um monte de bucha que eles tinham lá entre eles. Né? O que também ajudou a reequilibrar as coisas. Então, assim, às vezes a gente pensa, vou fazer isso, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Não, às vezes piora antes de melhorar, às vezes acontece conflitos, mas são coisas necessárias para o reequilíbrio dessas histórias todas. Então, por exemplo, na minha família, meu pai sempre se colocou muito mais de filho do que de pai, então em muitos momentos eu preciso conversar com ele e trazer de volta a força para ele. Falei: Pai, você decide, você sabe o que fazer, toma suas decisões, eu confio em você, você é meu pai, você é maior do que eu. Né? E só de fazer essas falas eu já começo a ter um reequilíbrio. Óbvio que é legal a gente fazer a constelação, é legal ir atrás de criar e fazer esse processo todo, mas só de falar e de perceber essas dinâmicas já começa a mudar muita coisa bem legal para a gente, nessa questão do tamanho e tudo mais. Outra coisa da ordem tem a ver aí, quando a gente vai aprofundar na área de casais, tem casais que sempre um do casal quer se colocar de superior do outro, maior que o outro, e isso gera muito desequilíbrio, em algum momento vai ficar ruim demais a relação. Uma pessoa que eu amo, professor que eu amo, porque que é um grande professor sobre esse assunto, é o João Garriga, que tem esse livro maravilhoso para falar de relacionamentos. Ele cita algumas histórias incríveis aqui sobre essa diferença de ordem entre os casais, né, de tamanho, de um querer ser maior que o outro, é muito legal. Então, isso atrapalha muito a relação, um querer ser maior que o outro. Quando somos iguais, a gente consegue ter mais equilíbrio, ir mais longe, equilibrar as forças, é muito bacana isso. E vai entrar um pouquinho também depois na outra ordem, que é a ordem do dar e receber. Então, a segunda ou terceira ordem, não me lembro exatamente a ordem das três, ou se tem uma ordem específica, mas eu lembro que a primeira é a ordem. E depois vem a questão do dar e receber e a exclusão e inclusão. Então, são as três leis sistêmicas que ele percebeu desses desafios familiares, o Bert Hellinger.
Então, voltando falando de casais ali, a gente estava conversando, muitas vezes tem essa discrepância entre um se achar maior que o outro, e em algum momento isso não vai funcionar, em algum momento isso vai dar ruim, ou vai ter uma traição, ou vai ter um desentendimento, ou a coisa vai ficar bem esquisita, bem desequilibrada. Então, o legal é que as dois sempre tenham essa questão, né? E a gente vê que a maioria dos casais tem um que fica maior, o outro que fica menor, sempre tem um querendo dominar, outro ser dominado, enfim, tem toda essa coisa do sistema, né? E às vezes a gente está representando também alguém da nossa família sem perceber. Então, uma coisa legal de fazer é o geneagrama, que é você montar num papel colocando seu nome, o nome dos seus pais, depois de seus avós, e aí você vai colocando símbolos para o masculino e para o feminino. Eu coloco quadrado para o masculino e bolinha para o feminino, e vou colocando os nominhos, fazendo um geneagrama como se fosse um modelo, né, um mapa mental da família. E aí você vai sinalizando o que aconteceu. Você pode criar símbolos para mostrar houve uma morte, houve um suicídio, houve uma separação. Você pode criar esses ícones para ter uma ideia das coisas que vieram antes e que talvez estejam impactando na gente hoje, né? Em mim, em você, que a gente nem percebe. Então, por que existe essa tendência de observar o que aconteceu antes para conseguir reequilibrar? Porque inconscientemente, e essa é a lei mais poderosa assim, de pertencimento. Então, uma das coisas que o ser humano mais quer é pertencer, porque pertencer vai aumentar minha chance de sobrevivência. Então, a todo momento eu estou buscando pertencer a um grupo, pertencer à família, pertencer a algo. E muitas vezes eu estou buscando esse pertencimento através de algo que não é saudável, mesmo que seja inconscientemente. Porque eu quero tanto pertencer que eu copio, que eu faço igual, mesmo achando que aquilo, mentalmente, racionalmente, achando que aquilo é ruim, que aquilo não é bom, que aquilo não é bacana. Então, existe essa questão também de eu querer tanto pertencer que eu acabo imitando talvez uma pessoa mais próxima do meu sistema ou às vezes uma pessoa que eu nem conheci. Por isso que esse é um outro ponto interessante. Às vezes a pessoa assim, mas eu nem conheci tal pessoa, como é que eu vou fazer uma constelação? Então a constelação ela não é, como eu falei, baseada na biografia. Então eu não preciso ter conhecido essa pessoa conscientemente para imitá-la. E isso acontece muitas vezes, porque hoje já estão comprovando que muitas crenças, inclusive, vêm sistêmicas, né? A morfogenética, ela já está explicando a epigenética e a morfogenética, que passa de geração para geração. Então, no meu caso, por exemplo, eu nunca conheci o meu avô se separou da minha avó, meu pai tinha 1 ano de idade, e eu tive comportamentos muito parecidos com o meu avô durante muito tempo da minha vida, sem nem perceber que estava fazendo igual a ele, sem nunca ter conhecido o meu avô fisicamente. Logo depois que eu nasci, meu avô morreu. Meu pai fez as pazes com ele antes dele morrer, e ele morreu. Então, eu percebi que eu imitava coisas muito parecidas com meu avô, mesmo sem ter conhecido ele. Meu avô era mineiro, nascido em Baipendi, no sul de Minas, e, e eu acabei alugando uma casa no sul de Minas também, inconscientemente para começar a fazer esse resgate do meu avô. E na medida que eu fui incluindo esse meu avô no meu sistema, né, eu vejo você, eu incluo você, meu avô, eu fui começando a ficar mais livre para escolher se eu queria continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Porque normalmente na exclusão a gente acaba fazendo como se a gente estivesse fazendo algo, imitando algo que não é tão positivo para conseguir incluir, para conseguir trazer esse equilíbrio de volta para nossa família. Então eu percebi que eu fazia muitas coisas. E na medida que eu fui incluindo esse meu avô e todos os que vieram antes dele, meu bisavô, tataravô e tudo mais, eu fui melhorando. Eu lembro que teve uma vez que meu pai sempre lembra disso. Eu fui com meu pai até Baipendi, que é a terra do meu avô, e quando eu cheguei lá eu senti uma dor no estômago muito, muito forte. Eu tive que ir embora de Baipendi, eu não estava aguentando. E a gente foi embora. Meu pai falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, também não sei, alguma coisa aqui está prendendo aqui, né? Tá me dando um sintoma físico em relação a isso. E daí a gente foi embora e tal. Na época eu nem sabia o que era constelação nem nada. Tempos depois eu fui descobrir isso. Então, às vezes, e a segunda lei, né, a segunda lei do dar e receber que eu estava comentando, então, tem a ver com quando eu estou dando demais, eu desequilibro. E quando eu estou recebendo ou tomando demais, eu também desequilibro as relações. Isso em relação à família, trabalho e tudo mais. Então, se eu estou numa relação e eu estou dando demais para aquela pessoa e a pessoa está só recebendo, em algum momento vai desequilibrar. Em algum momento vai rolar uma traição, em algum momento vai rolar um problema, uma desavença e tudo mais, porque não existe um equilíbrio entre as leis do dar e receber. Então, é importante que exista uma troca. E muitas vezes a gente aprende a só doar, doar, doar,
ou só receber, receber, receber. Então é um desafio nosso, inclusive, fazer esse reequilíbrio entre o dar e o receber. E muitas vezes a gente está representando alguém que fazia isso, só de dar, 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 e não sabia receber. Então eu pensando aqui, olhando para meus ancestrais, eu vejo muito algumas pessoas da minha família que faziam muito essa questão de dar, 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 de ter que ser o salvador da pátria, né, de salvar todo mundo, enfim. Então a gente acaba representando para pertencer. E muitas vezes é bom, mas muitas vezes também traz desequilíbrios. Então essa lei do dar e receber. Se a gente for para empresas, então pensar, se a empresa está dando muito, o funcionário está entregando pouco, desequilibrou. Né? Se a empresa está recebendo muito do funcionário e dando pouco, não só em dinheiro, mas em reconhecimento, em apoio, enfim, em tudo que uma empresa pode fazer, também desequilibra a relação. E aí alguma coisa acontece, ou falha, ou alguém vai, ou a pessoa vai embora, ou a área se extingue, alguma coisa não fica bem. Né? Então essa é a ordem do dar e receber. Óbvio que você precisa se aprofundar, aqui é só um bate-papo, mas leia o livro de novo do Bert Hellinger, As Ordens do Amor, que é fantástico. E também tem um livro dele só sobre dar e receber. Agora eu não lembro o nome, uma capa vermelha, se eu lembrar até o final aqui eu falo o nome do livro. Então, e a terceira lei que a gente estava conversando, a gente falou sobre dar e receber, e a última é a inclusão e exclusão. Então, uma coisa que é interessante existem exclusões conscientes e inconscientes. Né? Quais são as exclusões inconscientes? São as pessoas que morreram, que foram excluídas da família, a gente não sabe, não se fala mais delas, é como se elas não existissem. No caso do meu avô era bem isso, ele não tinha morrido, mas é como se tivesse morrido, porque ninguém falava dele, só falava mal, porque ele fazia um monte de besteira e coisa e tal. E aí o que acontece? Tudo que a gente exclui, a gente representa inconscientemente, na necessidade de incluir. Então, quando eu tenho uma pessoa que tem um vício, por exemplo, na família, eu estou excluindo aquela pessoa, alguém da família provavelmente vai ter o mesmo vício. Se eu for buscar, eu vou ver que alguém que estava na família teve essa parte dele ou ele excluído da família. Ou seja, não se fala disso, finge que ninguém está vendo, o alcoolismo, ou seja lá qualquer outro tipo de problema, e a gente finge que não está vendo e tal, mas alguém está representando aquela pessoa excluída. Né? Um aborto, uma morte, uma pessoa que morreu pequena e nenhum se fala mais disso e tudo mais. Então, a gente acaba precisando, existe a necessidade de incluir essas pessoas, lembrando que a ordem, sempre quem veio antes é mais importante. Então, como é que eu estou aqui vivendo, fingindo que eu não estou vendo as pessoas ou nem sabendo, né, que as pessoas que vieram antes de mim morreram e eu preciso trazer essa força de volta para reequilibrar meu sistema, incluí-los, trazê-los de volta no sentido no coração mesmo. Eu vejo vocês, eu incluo vocês pela justa razão, né, ou pelo bem maior, são frases que ajudam a gente a trazer essas pessoas de volta para o sistema e reequilibrar, enfim, tem vários exercícios bem legais. Então a exclusão é uma coisa muito importante, a inclusão e a exclusão. Muitos problemas até de saúde, como nesse livro aqui é tratado, que é bem legal, saúde, sintomas, mais um mosquitinho aqui, sintomas físicos podem acontecer por conta da constelação. E aqui nesse livro ele trata bastante coisa sobre isso, nesse livro aqui, ó. É bem legal, tá? Do Stephen Hauser. Eu estou lendo, tenho colocado algumas coisas no Instagram sobre ele, ele fala coisas incríveis sobre a questão da exclusão e como a gente pode representar alguém que já morreu ou que foi ignorado no nosso sistema como uma doença. Uma doença parecida ou não parecida, mas uma doença que me mostra que tem algo que está excluído, que tem algo que está ruim, que está fora de ordem, né? E que está desequilibrado. Então é muito legal a gente buscar entender e trazer essas oportunidades de reequilíbrio dentro da nossa família, dentro do nosso sistema familiar. É uma outra coisa que eu estava lendo aqui que eu achei muito interessante nesse livro aqui, e eu já volto para conversar um pouco mais sobre as questões sistêmicas, as outras leis até o final do vídeo, mas ele fala uma coisa aqui que o Bert Hellinger dizia que muitas pessoas que têm dores nas costas, que é o meu caso, eu tenho bastante dor nas costas e na cervical, são pessoas, claro, que podem ter outros problemas físicos, além de muitas outras coisas, mas o Bert Hellinger dizia, existe uma grande chance de que essas pessoas tenham muita dificuldade de reverenciar os pais, ou um dos pais, ou os ancestrais. E nessa dificuldade de reverenciar, de botar a cabeça e falar, eu vejo vocês, eu incluo vocês, né, que vieram antes de mim, a gente acaba ficando com esse peso, com essa dor nas costas, essa tendência de ficar tentando se erguer e não reconhecer, né? Não abaixar e honrar quem veio antes da gente.
Então esse movimento de honrar é muito importante. Eu vejo vocês, eu incluo vocês, meu pai, minha mãe, né? Todos que vieram antes de mim. Então eu tenho feito também esse exercício para ver se melhora um pouco mais a minha dor nas costas também. Então é muito incrível, porque tem coisas que a gente não faz ideia que tem ligação com a questão sistêmica. E a questão sistêmica muitas vezes vem para resolver coisas que a gente já tentou de tudo. A gente, pô, eu fiz hipnose, eu fiz Theta Healing, eu fiz um monte de coisa e não está funcionando. Então essas coisas, a constelação às vezes ela vem trazendo, vem fechar, né? Vem trazer esse elo perdido que estava ali, que eu não estava conseguindo fazer uma ligação do por que está acontecendo isso e tal. Mas lembrando que a constelação, isso é bem importante dizer, ela não é uma coisa mental, ela tem muito a ver com o campo energético, com o campo morfogenético. Então, existem formas de fazer. As pessoas podem fazer com pessoas representantes, né, vivos e presentes, claro, agora de máscara, mas podem fazer e as pessoas vão tomando lugares e a pessoa vai assistindo e vendo como o sistema dela funciona e aquilo impacta, né, o antes e o depois, como era e o como pode ser depois do equilíbrio do sistema, que é bem legal quando é presencial, e tem outras formas de fazer, individual, online, com bonecos, tem gente que faz com boneco dentro d'água, tem gente que faz com representações de móveis, de objetos, né? Muito legal isso. Inclusive no livro do Bessel van der Kolk tem uma pessoa que faz uma terapia que é muito parecida com a constelação, que ele conta uma história que ele usou cadeiras, móveis para representar as pessoas da família de um cliente que resolveu, que ajudou muito ele a reequilibrar o sistema dele. E ver as coisas de uma forma diferente, né? Então, essa questão do individual ou do coletivo tem essa diferença, e é importante dizer que não é uma coisa muito mental. Então, eu já cometi alguns erros atendendo pessoas que me procuravam querendo investigar, por exemplo. Ah, eu quero fazer constelação porque eu quero investigar o que aconteceu na minha família. Não, não é para isso, né? Ela é para reequilibrar as três leis sistêmicas, de ordem, de dar e receber, do equilíbrio entre dar e receber, e exclusão e inclusão. É para isso, não é para ficar tentando encontrar algum problema na minha família, investigar o que aconteceu, o que não aconteceu. Então esse é o grande desafio. E ela é muito mais de sentir, porque como ela é no campo morfogenético, mais um pernilonguinho aqui querendo me pegar, como ela é no campo morfogenético, eu preciso estar muito presente e atento para perceber e pedir para a pessoa ir sentindo o que acontece quando ela observa aquilo acontecendo no corpo dela, né? Fica frio, fica quente, dá arrepio, não dá arrepio, fica confortável, desconfortável, fica congelado, não sente nada, sente frio, o que que acontece? Então existem esses detalhes importantes para a gente observar muito na diferença de uma da outra. Então, qual foi o erro? Eu atendi a uma pessoa uma vez que tinha muitas dúvidas e coisas que ela queria comprovar se eram verdade ou não, muito mental, e ela estava querendo saber da biografia, por que aconteceu isso com ela e tal. E na verdade eu atendi com constelação e não funcionou. Por quê? Porque ela não está preocupada em receber e incluir as coisas, ela está preocupada em entender. E aí ela pode fazer outras terapias para entender. Então é interessante saber essa diferença também, porque muitas pessoas buscam para compreender, eu quero compreender melhor uma coisa mental, e a constelação ela não é isso, ela é uma coisa muito ampla, né? Ela é uma coisa que tem a ver com o campo morfogenético de todos os ancestrais que vieram antes da gente. Então essa é uma grande diferença entre uma e a outra, e sempre tem dúvidas, né? Então, por que eu vou procurar uma constelação sistêmica? Porque eu já tentei muitas coisas e a coisa se repete. Então, por exemplo, eu já tentei fazer de tudo, mas sempre acontece de eu ser traído na minha relação. Então, gente, tem alguma coisa no sistema. Ó, mais um pernilão. Né? E sempre acontece um triângulo, um envolvimento com duas pessoas, ou homem ou mulher, e eu fico no meio e tal. Então, muito provavelmente a gente está fora da ordem da nossa família, e isso reflete também nas relações. Tem várias coisas muito interessantes que a constelação consegue mostrar, reequilibrar, ensinar para a gente e trazer mais equilíbrio para a nossa vida pessoal, profissional e também em relação à prosperidade. Isso é uma coisa bem importante que me pegou muito. Então, um dos meus grandes desafios era o medo da escassez. Mesmo sem ter passado alguma coisa, eu sempre senti muito medo de ficar sem dinheiro. E aí a constelação me ajudou muito a mudar isso dentro de mim, a ter mais confiança, a estar mais aqui, mais presente, mais apto para receber, né? E foi muito legal. Isso em relação à minha mãe, em relação ao feminino. Então, a gente chama de movimento primário interrompido, né? O movimento da criança, que a psicanálise explica aquele movimento que Freud dizia, né? Que a criança fazia na direção do pai e da mãe, e a constelação vê que às vezes isso é interrompido ou não é possível de ser completo. Isso gera muitas
crenças limitantes, dificuldades. E através de alguns exercícios de constelação a gente consegue fazer um movimento, repetir até que em algum momento essa ligação dentro de nós acaba acontecendo, não fora. Não é que você vai ficar lá abraçando seu pai e sua mãe, mas dentro de nós começa a mudar e reequilibrar as coisas. Então é muito legal o Bert Hellinger dizer que, aliás, leia o livro do João Garriga, As Moedas, né? Minhas Moedas, Onde Estão Minhas Moedas? Um livro maravilhoso que explica essa questão da ligação com o masculino e com o feminino. Quando eu excluo o feminino, eu não recebo abundância, eu não recebo prosperidade, muitas outras coisas, fica difícil de chegar até mim quando eu bloqueio essa relação inconscientemente. E do masculino também, a questão de colocar limite, de se impor, de fazer acontecer, de tomar decisão, tem a ver com o masculino. Então, espero ter ajudado você com essas dicas aí, algumas coisas que a gente conversou aqui sobre constelação. Tem muito mais coisa para você olhar, estudar. Tem vários livros muito legais. Tem mais esse aqui do Han Garriga, que eu gosto muito. Estou começando a ler agora. E vários outros do Bert Hellinger, da Úrsula, de vários outros autores de constelação. Então, eu convido você a se aprofundar nesse tema e buscar soluções e os reequilíbrios. E aqui eu quero honrar todos os seus ancestrais, você que está me assistindo. Honrar você e todos que vieram antes de você. Beleza? Então espero ver você em breve. Não esquece de curtir aqui, compartilhar esse vídeo se você tem alguém que está a fim de ver. Dá um like aqui, compartilha com alguém que você conhece, que está a fim de conhecer mais sobre constelação, que quer aí reequilibrar algumas coisas nessa jornada de autoconhecimento. Então, grande abraço, até mais.